que vou lhe contar hoje aconteceu comigo no ano passado. Em uma manhã, deixei meu filho na escola e em seguida dirigir para ir a um supermercado com minha filha recém-nascida. Era bem cedo, então havia apenas 1 ou 2 clientes, e um deles era um cara mais velho com um andador, e estava andando lentamente pela loja. Não prestei muita atenção a ele, além de sentir um pouco de pena, então peguei os poucos itens que eu precisava, e em seguida fui para o meu carro. Assim que estou colocando minha filha no banco, ouço uma voz atrás de mim, me viro e é o velho com um andador, só que há algo estranho nele. Estava ereto e não apoiava no andador, e sua voz soava muito mais jovem do que eu esperava, e ele me disse que era apenas um garoto fofo. Então me virei para entrar no carro, e antes que eu percebesse, ele bateu o andador na parte de trás das minhas pernas. A força fez meus joelhos dobrarem, e quase caí em cima da minha filha. Ele me agarrou pelo cabelo e começou a me arrastar para fora do carro. Percebi que ele estava tentando chegar até a minha filha. Lembro-me de ter soltado o grito mais alto que já soltei na minha vida, e implorava para ele não levar meu bebê. O cara era muito mais forte e mais rápido que eu, por isso eu temia o pior com minha filha, mas instintivamente fui para cima dele na tentativa de matá-lo, para que não tocasse na minha filha. Percebi que aproximava um carro que buzinava repetidamente em uma tentativa de separar nossa briga. Acho que o motorista pensava que era uma luta de abuso conjugal ou algo assim, porque ele estava apenas buzinando e não saía do carro. Comecei a gritar novamente como forma de pedir socorro pelo meu bebê, e foi nesse momento que percebo que o motorista que buzinava, saiu do carro e veio estourando o vidro pela porta do lado do motorista. O criminoso correu pelo lado do passageiro e saiu em direção à rodovia principal. Outro carro vem acelerando em nossa direção, e o primeiro pensamento que tive foi que poderia ter sido outra pessoa vindo para me proteger. Mas em vez disso, o cara entra nesse carro, e o veículo sai de fuga acelerando com um guinchar dos pneus. O que me horrorizou nisso tudo, foi que claramente havia uma tentativa bem planejada, e quase perfeitamente executada de sequestrar minha filha. Depois disso, aquele cara gentil e estranho, me acalmou e me ajudou a chamar a polícia enquanto eu observava minha filha. Os policiais chegaram pouco tempo depois, e disseram que nunca tinham ouvido falar desse tipo de acontecimento na região onde estávamos. Os policiais verificaram as câmeras externas do supermercado, para tentar obter uma imagem clara da placa do carro da fuga. Fiquei tempo suficiente para descobrir que a placa do carro dos sequestradores era de um veículo roubado, e o policial com quem falei, disse que havia uma boa chance dos delinquentes terem abandonado o veículo em algum lugar. A única graça salvadora, foi que o oficial me garantiu que meu relatório era um passo importante para pegá-los. Mas enfim, a experiência foi horrível para mim de qualquer forma, e o importante é que os policiais agora tinham uma descrição do cara que tentou fazer o sequestro, mas o fracasso deles em sequestrar minha filha, significava que eles provavelmente hesitariam antes de tentar o mesmo plano novamente. Se não fosse o policial tomando o tempo para me tranquilizar, acho que eu não teria lidado com o trauma que passei. Depois disso rezei muito para que quem planejou um sequestro tão horrível, nunca fosse bem-sucedido, e que ninguém mais teria que suportar o puro horror que eu tive. Quando uma garota trabalha num Hures, é normal receber alguns olhares de homens velhos e até mesmo de alguns rapazes engraçados. Eu não me importei muito porque eu já sabia do que iria enfrentar, ao me inscrever para trabalhar nesse restaurante. O pagamento não era muito, mas dava para sobreviver. Algumas vezes eu sofria alguns assédios, e nada que uma palavra rápida com o gerente, sempre resolvia os problemas com os indivíduos. Mas uma noite, o restaurante estava especialmente quieto e esperava por poucos clientes mesmo. O gerente dispensou alguns de nós mais cedo, deixando para trás apenas eu e essa outra garota, Miranda, para fechar quando chegasse a hora. O gerente nos deu as chaves e nos agradeceu pelo trabalho do dia. Eu estava ansiosa para ir para casa, mas o aluguel este mês estava apertado, e eu precisava daquela doce hora extra para compensar isso.
Eu estava terminando o pedido de um cliente, quando com o canto do olho, observei com curiosidade um cara velho, e em forma de caminhoneiro, casaco xadrez clássico e boné de beisebol, mexendo em algo em sua mão, um pedaço de metal brilhando enquanto girava. Ignorando, escrevi a última parte do pedido do cliente, e corri de volta para a cozinha. O pessoal da cozinha tinha ido embora e cabia Miranda e eu, preencher o que fosse necessário, tarefa dificultada pelo fato de que eu não tinha ideia de onde ela estava. Uma hora depois, Miranda finalmente apareceu, ela parecia abalada, pálida e trêmula. Revirei os olhos e continuei limpando as mesas. Eu sabia que ela adorava fumar uma e imaginei que ela passou a última hora se entorpecendo nos banheiros. Até agora, o restaurante era escasso, havia apenas 2 clientes restantes, o caminhoneiro, e o outro cara mandando mensagens em seu telefone no canto próximo ao banheiro. Lá fora estava escuro como breu e o relógio marcava 23 horas, faltando mais 1 hora para encerrar o turno. O caminhoneiro estava me encarando. Mas eu já sabia, era algo que eu aprendi no trabalho, sempre que eu me inclinava, virava as costas e os olhares viam com avidez. Porém desta vez, não havia nenhum empresário para me proteger, apenas Miranda. Imaginei por que não dar atenção ao velho esquisito, ele iria embora em breve de qualquer maneira. Mas havia algo instintivamente que me incomodava sobre esse homem em particular, a forma como me olhava e com rastro de saliva escorrendo do canto de sua boca. Do jeito que ele estava olhando para mim, pensei que ele queria me sequestrar. Continuei limpando debaixo da mesa ao lado dele, e notei aquela mesma peça de metal que ele estava mexendo antes. Meu coração disparou. Era um pequeno revólver. Eu me xinguei por não ter percebido direito antes, e continuei a trabalhar, estava decidida a ir embora assim que surgisse a chance. Mas não havia saída a não ser a porta da frente, da qual ele tinha uma visão clara, e os fundos estavam trancados pelo gerente, como era o procedimento normal. Com a cabeça latejando, percebi que o único caminho era pelos banheiros, uma pequena janela para passar. Mas Miranda mais uma vez fugiu do trabalho, e eu amaldiçoei em pensamento. O caminhoneiro poderia suspeitar de algo se eu resolvesse fugir também. Antes que eu pudesse decidir isso, senti uma sensação de metal frio na minha cabeça. Movendo os olhos, fiquei em choque com a arma pressionada contra a minha cabeça. O caminhoneiro sorrindo maliciosamente perguntou: "Onde está sua amiga?" Eu não conseguia falar, em vez disso, apontei nervosamente para os banheiros. "Vá buscá-la, você tem 1 minuto." Eu fiz meu caminho com firmeza, mas pouco antes de entrar, eu vi o cara que mandava mensagens, e estava perceptível ao que estava acontecendo. Ele tinha o visual jovem e tinha boa aparência. Percebi que tinha uma oportunidade. Fingindo escorregar em sua mesa, sussurrei apressadamente e pedi que ligasse para a polícia e ele acenou com a cabeça. Então corri para o banheiro, bloqueando a porta com uma vassoura contra a maçaneta, e rapidamente fui direto para a cabine do meio, onde estava a janela estreita. Bati na porta na esperança de que Miranda não estivesse lá, meu tempo era limitado. Abrindo a porta, me dobrei com o que eu tinha visto. Miranda estava lá, ou pelo menos o que restava dela. Era como se ela tivesse sido cortada em todas as partes possíveis, a única maneira que eu poderia reconhecê-la era o vago ícone do restaurante em seu peito. Eu mal contive a vontade de gritar. Eu não percebi então, mas 5 minutos se passaram antes que eu pudesse finalmente me mover novamente. Na tentativa de fugir, subi em seu cadáver e tentei abrir a janela, mas estava trancada. Bati contra o vidro, mas não adiantou, nada que eu fizesse abriria. Quando de repente ouvi um tiro, e depois um silêncio assustador. Cautelosamente, abri a porta do banheiro, e me deparei com o silêncio. Armando-me com a vassoura, dei cada passo com cautela, verificando cada canto. Tanto o cara do celular quanto o caminhoneiro tinham ido embora, e a porta da frente estava aberta. Arrisquei e corri. Tropecei jogando meu corpo no chão. Meu sangue congelou. Era isso, eu ia morrer. Quando de repente, uma sensação molhada veio sobre minhas mãos e joelhos. Olhei para trás e vi a bagunça sangrenta que era o caminhoneiro, espalhado no chão atrás de mim, cortado quase da mesma maneira que Miranda, e sua arma a centímetros de distância. Tentei me rastejar para cima, mas o sangue estava por toda parte, e para meu horror, continuei escorregando, e o sangue cobrindo minhas roupas.
Uma sombra aproximou sobre mim, e olhando para cima, eu tremi ao ver o rapaz do celular, com uma grande faca na mão, seu rosto contorcido em um sorriso torto. Agarrando-me pelo cabelo, ele me levantou, e apesar de todos os meus gritos e lutas, nada poderia me libertar. Não se preocupe, eu chamei a polícia. Eles só vão descobrir o que vai sobrar de você. Aquela faca se aproximava, eu gritava cada vez mais alto, até que um som muito mais ensurdecedor encheu a sala. O homem me soltou, ofegando e tropeçando para o lado. Atrás dele, o caminhoneiro segurava o braço estendido, e na mão, a sua arma, deitado no chão. E então ele caiu mais uma vez, desta vez para sempre. Desmaiei incapaz de suportar o estresse. A polícia chegou logo depois, como o psicopata havia dito, e eles levaram meu corpo inconsciente para o hospital. Nos meses seguintes, passei em terapia, tentando superar o que havia acontecido naquela noite. Eles me contaram em pequenos pedaços ao longo do tempo, de como o caminhoneiro tinha sido um policial disfarçado, rastreando esse serial killer. O falso caminhoneiro nunca quis me machucar na verdade, e por algum motivo ele só queria Miranda, e eu fora do caminho, antes que ele fizesse seu ato final, o que provaria ser fatal para ele. De pé diante do túmulo de Miranda, deixei flores e agradeci pela sua amizade. Mas no carro de volta para casa, eu só conseguia pensar em uma coisa. Eles nunca tinham encontrado o corpo do psicopata. Eles estavam quase certos de que ele havia morrido, o rastro de sangue que ele havia deixado era tão substancial que nenhum humano poderia ter sobrevivido. Mas eu me lembro, a última coisa que eu tinha visto antes de desmaiar. Ele saiu mancando do restaurante e entrou na escuridão, até desaparecer completamente. Certamente ele tinha morrido, e prefiro pensar assim, afinal, tenho coisas maiores em mente agora, como meu turno que começará em breve. Meu nome é Samantha e tenho 21 anos. Esses eventos ocorreram há pouco tempo, embora eu ainda esteja tentando processá-los inteiramente, é engraçado e assustador ao mesmo tempo. Mas como algo tão simples e comum pode se transformar em um evento de mudança de vida? Acho que isso pode acontecer com quase todos nós, em um momento ou outro. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos e desde então, moro com meu pai e meu irmão mais velho Jack, que é 5 anos mais velho que eu. Meu pai tinha um encontro com seus amigos numa noite de boliche e com meu irmão Jack. Bem, Jack raramente estava em casa, para ser honesta sempre mudando de emprego, saindo para beber com alguns caras ou garotas estranhas que eu nunca conheci pessoalmente. Quem sabe o que mais ele estava fazendo? Acho justo dizer que Jack se tornou um desvirtuado, depois que nossa mãe morreu. Era uma noite de sexta-feira chuvosa, no início de novembro. Então, eu só queria relaxar no meu lugar, resolvi assistir um pouco da Netflix, e estava navegando pelo lado de terror. Deitada no sofá, comendo cenouras e tomando refri, depois de 1 ou 2 filmes adormeci. Algumas horas depois mais ou menos, acordei e fiquei apavorada quando percebi que meu irmão Jack estava me encarando com um sorriso estranho. Jack, você me assustou. O que você está fazendo? Você está bêbado ou o quê? Oi, Samantha. Acabei de chegar em casa e vi você dormindo. Você parecia tão adorável e calma, não resisti de ficar te olhando. E realmente tomei algumas cervejas, na verdade, alguns fardos, para ser sincero. Mas está tudo bem. Ok, Jack, mas você está me assustando. Por que você não vai preparar um café ou comer um sanduíche para que você possa sair? Eu não quero ficar sóbrio, minha irmã. Porque há algo que preciso confessar. Eu tô apaixonado por você e já faz muito tempo. Jack, que diabos você está falando? Se você não sair da sala, eu irei. Arranje uma vida nova e procure uma namorada. Eu sou sua irmã, pelo amor de Deus. Gritei enquanto me levantava do sofá, mas Jack continuou falando enquanto nós dois estávamos de pé, e adotei uma postura de defesa enquanto ele se aproximava. É isso, Samantha. Não somos parentes. Nunca te contei e acho que mamãe e papai também nunca contaram. Mas fui adotado quando eu tinha quase 4 anos. Me lembro bem e não muito tempo depois você nasceu.
No começo eu estava com ciúmes de toda a atenção que você estava recebendo. Você era a garotinha da família. Além disso, você era a verdadeira filhinha de papai. Mas depois que matei a mamãe, as coisas melhoraram. Meu ciúme se foi e nos últimos anos, realmente me apaixonei por você. Não acredito. Você matou a mamãe? Sim, ela caiu da escada e quebrou o pescoço através de uma ajudinha minha. Eu a empurrei quando ela estava indo no porão para lavar a roupa. Quem jamais suspeitaria de uma criança? Especialmente o filho dela. Não pude acreditar em todas essas revelações vindas de Jack, meu irmão adotivo que matou minha mãe e estava apaixonado por mim. Foi demais para eu absorver. Naquele momento percebi que eu tinha que sair dali. Gritei enquanto rapidamente peguei o controle remoto do sofá e joguei na cabeça dele. Aproveitei o estado de embriaguez do meu irmão e então saí correndo de casa, e comecei a bater na porta de uma das minhas vizinhas, e logo a porta se abriu e entrei gritando. Precisamos chamar a polícia agora! Meu irmão é um assassino! Os Andersons, a família que eu estava incomodando, fizeram o possível para me acalmar, e claro, a polícia foi chamada. Obviamente liguei para o meu pai. A sala da residência dos Andersons tornou-se o local do encontro policial em que meu pai e a polícia foram informados das confissões do meu irmão adotivo. Meu pai ficou chocado, mas ao mesmo tempo meio aliviado, como ele próprio também confessou. Sempre senti que havia algo errado com aquele garoto, mas não sabia dizer o que era, ou porquê, e a morte de sua mãe também nunca fez sentido para mim. Acidentes acontecem, mas meu sexto sentido estava tentando me avisar. Agora eu vejo. Jack precisa responder pelo que ele fez. Mas Jack nunca foi encontrado. Acho que dado o mundo subterrâneo em que ele estava envolvido, não foi tão difícil para ele desaparecer, mas espero que a polícia o encontre cedo ou tarde, porque até que ele seja pego, não conseguirei ficar em paz novamente, não só por mim mas também pelo meu pai. Meu nome é Alexander, mas todo mundo me chama de Alex para abreviar. Sou um estudante de 21 anos na Romênia, atualmente estudando engenharia de software. Fora da minha vida universitária, moro em um albergue longe da universidade. No hostel, moro com um amigo que é o cara. Seu nome é Billy, e ele é notório em clubes em torno de garotas. Nosso albergue ficava em uma cidade tranquila e com muito pouca diversão. Então tivemos que viajar para outra cidade para isso. Então, um dia, Billy e eu decidimos ir à cidade comer alguma coisa. Demorou cerca de 30 minutos para chegar lá de ônibus. Quando chegamos ao ponto, notamos um caminhão de Taco Bell estacionado na calçada. Descemos do ônibus e nos aproximamos do caminhão. Meu colega de quarto, Billy, queria tacos depois de ver o caminhão. Então ele bateu nas janelas, mas infelizmente ninguém estava lá. Então, em vez disso, nos aventuramos no shopping center e fomos à loja de Taco Bell e comemos tacos lá. Logo após aquele passeio, a vida continuou normalmente. Eu estava ocupado estudando para minhas próximas provas, enquanto Billy ia festejar toda a semana. Eu estava exausto com o meu horário de trabalho. Tinha que manter as minhas notas enquanto trabalhava meio período e fazia academia todos os dias. Então, cerca de uma semana antes das minhas provas finais, decidi me tratar. Saí para a cidade com o bom e velho Billy. Assim que descemos do ônibus, mais uma vez notamos o caminhão do Taco Bell estacionado na calçada. Nós nos aproximamos. Finalmente foi aberto. Quando chegamos ao caminhão, fomos recebidos por um funcionário da Taco Bell. Ele era um homem grande e bem construído. Ele era um cara muito bonito. Ele parecia que poderia ser um modelo ou ator. Definitivamente não era alguém que trabalhava em um restaurante de fast food. Bem-vindo ao Taco Bell. Posso anotar o seu pedido? Oi, sim. Gostaria de 2 supremos sanduíches. Não temos nenhum ingrediente, droga! Você tá tentando me irritar! Fiquei chocado, completamente surpreso. Eu não sabia o que dizer. O cara começou a mexer a cabeça incontrolavelmente, então, de repente, ele estava normal novamente. Enquanto esperávamos pelo nosso pedido, Billy e eu mantivemos uma distância segura do caminhão. Começamos a conspirar sobre qual era o problema daquele cara. Sim, claro. E por que ele agiu de forma mais? tão estranha. Não, ele estava drogado? Obrigado. Ele estava louco? Ou ele estava apenas tendo um dia ruim? Pegamos nossa comida e começamos a devorar os tacos.
O sabor era um pouco diferente do que eu estava acostumado, mas ainda assim, o gosto era bom o suficiente. No entanto, Billy, por outro lado, não estava gostando. Eu tô dizendo, tem um gosto horrível. Não é tão ruim. Se você não quer o seu sanduíche, eu vou comer. Então eu devorei o sanduíche do Billy também. Parecia muito bom no momento, mas meu banheiro disse o contrário, mais tarde naquela noite. 2 semanas se passaram e finalmente terminei todas as minhas provas finais para a universidade. Durante esse período eu me desliguei completamente de qualquer interação ou uso de mídia social. Então eu era como um zumbi completo até o final. Mas aí, pelo menos eu estava no caminho de me tornar um engenheiro de software no início do outono. Então, para comemorar, que lugar melhor para ir do que no Taco Bell? Mais uma vez, Billy e eu fomos para a cidade. Descemos do ponto de ônibus, no entanto, não vimos o caminhão de sino de taco. Ele havia desaparecido completamente. Então, tivemos que ir até o shopping mais uma vez. Chegamos ao local e pedimos 2 Supremes crocantes. E quando dei uma mordida, notei que havia uma enorme diferença no sabor em comparação com o que tinha no caminhão. Depois que terminamos nossos tacos, Billy conversou com uma funcionária fofa do Taco Bell. Hã? Há apenas um sino de taco nessa cidade inteira. Você não ouviu a notícia? Billy olhou pra mim com os olhos arregalados, fiquei completamente congelado. Então, se o isso que fosse aconteceu verdade, com o caminhão de estávamos sino de taco no condenados. centro? Aquele cara do caminhão poderia ter colocado qualquer coisa naqueles tacos. Peguei meu telefone e comecei a vasculhar a internet sobre um caminhão de taco em Bucareste, na Romênia. E instantaneamente encontrei um artigo da maior agência de notícias da Romênia. O artigo dizia: Hitman serve carne humana aos clientes. Mário Ziliescu, de 25 anos, foi condenado à prisão perpétua depois que a polícia encontrou evidências de que ele havia assassinado um gerente de construção de 50 anos e servido seus restos mortais em um caminhão de taco falso. Ele confessou tudo sobre o crime horrendo e desprezível em sua declaração. Ele mereceu. Era pra ter acontecido mesmo depois do que ele fez ao meu pai, obrigando a trabalhar em condições subhumanas. Ele morreu caindo de um andaime, então a única resposta era vingança. Montei um food truck e vigiei o homem que deixou meu pai morrer. E todos os dias eu seguia cada passo dele, a cada ação que Depois de ler ele todo o tomava. artigo, eu estava E no dia absolutamente propício, aterrorizado. ele caminhava Fiquei por um absolutamente beco. enjoado por ter Eu lembrado que tinha esfaqueei comido a 2 minha tacos maleta para inteiros guardar os feitos de pedaços. carne humana. E sim, Eu engasguei e eu vomitei voltei por e todo o servi chão. para algumas pessoas. A maneira como esse cara descreveu seu ato parecia tão casual, como se não fosse grande coisa. Quer dizer, sim, eu entendo, você estava devastado por ter perdido seu pai para um bastardo malvado, mas matá-los vai resolver o seu problema? Quão mentalmente distante você deve estar para pensar em um plano tão maligno? Essa história vai me assombrar para sempre e o fato de eu comer carne humana nunca sairá da minha mente. E desde aquele dia, nunca mais eu pisei dentro de um sino de taco. Tenho trabalhado na Five Guys por um tempo. Conheço toda a equipe, na maioria das vezes, são pessoas fantásticas. Além de uma, o nome dele é Chris, e honestamente não sei qual é o problema dele. Sempre que peço ajuda em uma determinada tarefa, ele apenas zomba e vai embora. E sempre que ele precisa de ajuda, começa a dar ordens a todos como se fosse dono do lugar. Quero dizer, ele nem é o gerente e age como se fosse dono do lugar, ou mesmo que tivesse obrigação de dizer o que fazer. Quase todo mundo o odeia, e ninguém mais do que a própria namorada, que também trabalha aqui. Ela é a Juliana. O contrário, ela é doce, engraçada e simpática. A cada turno em que eu estava, você podia ouvir a voz irritante do Chris, mesmo sobre o tumulto geral do restaurante, gritando sobre coisas idiotas, como enviar a comida atrasada ou deixar uma porta aberta. Onde está o homem das batatas fritas? Você pode se apressar com os pedidos? Ei, você! Me traga os frangos desfiados agora mesmo! Honestamente, não sei o que a Juliana viu nele. Uma noite foi especialmente ruim. Estava chegando a hora de fechar.
quando de repente pudemos ouvir Chris e sua namorada discutindo na sala dos fundos, longe da vista, mas definitivamente com muito escândalo. Dessa vez, era sobre quem era o responsável por recolher o lixo. E para surpresa de ninguém, era a vez do Chris. Justo quando a discussão se transformou em gritos, ouviu-se um estalo alto de uma porta se abrindo. Nosso gerente, esse cara alto chamado Dave, correu para verificar a situação. Agora, não me entenda mal, o gerente é um cara legal. Ele tem essa natureza quieta, mas é confiável. Mas deixe-o com raiva, como alguns clientes fizeram com ele, e todo o inferno se soltará. Ei, Chris! Pare de reclamar e volte ao trabalho! Os gritos de Dave superaram facilmente os de Chris. E tudo acabou em poucos segundos com Chris saindo bufando com o rosto vermelho e os punhos fechados. Dave saiu alguns segundos depois, e em um tom baixo, disse a Juliana que poderia sair com ela durante a noite, assegurando que Chris poderia administrar a loja até a hora de fechar. E vimos enquanto ele levava Juliana para o andar de cima. Ela voltou ao trabalho na manhã seguinte com Dave, e bem mais alegre. Chris também entrou, mas Dave fez questão de colocá-lo para retirar os lixos, longe da vista de Juliana. O que Dave fez em seguida foi surpreendente. Quando Chris virou as costas, Dave deu-lhe um beijo rápido no rosto. Ela ficou vermelha e então retribuiu o favor. Por 2 meses, Dave repetiu isso. Chegava na loja com Juliana, mandava Chris limpar o restaurante e beijava Juliana. Tocava nela e mandava a mesma continuar com seu trabalho. Achamos aquilo tudo muito hilário. Chris era um idiota, e se isso não diminuísse seu ego, não sabíamos o que aconteceria. Se ao menos soubéssemos quanta fúria ele tinha por dentro. Uma noite em particular, Dave, pensando que a cozinha estava limpa, começou a flertar com Juliana mais uma vez, tocando seus ombros e sussurrando doces palavras. No entanto, depois de todo esse tempo, Chris finalmente entrou na cozinha, dispensando completamente seus deveres. E assim, Juliana foi pega traindo. Eu sabia, Dave, seu filho da mãe! Chris disse isso enquanto agarrava com força a camisa de Dave. Fique longe dele, Juliana! Estou avisando! E por pelo menos 5 minutos, Chris ficou se desabafando, enquanto Dave permaneceu calmo e parado, e Juliana ficou horrorizada. Chris, por favor, não! Houve um mal-entendido. Ei, Chris, podemos resolver isso à moda antiga, mas se você não quiser perder o seu emprego, então é melhor você voltar a limpar a loja. Ele disse calmamente, e Chris ainda estava fervendo de raiva, mas se conteve com toda a força de vontade. Mas assim, ele estava voltando para a saída. Dave fez um comentário audacioso. Talvez ela só queira um homem de verdade. Ele disse isso em um tom bastante baixo, mas Chris ouviu cada palavra. O que você disse? E em vez de calar, Dave se adiantou e disse alto e claro. Talvez ela só queira um homem de verdade. Você sabe, em vez de um covarde gordo e feio que fica chorando por tudo. Olha, pessoal, Chris está prestes a fazer xixi nas calças agora. Por que você? E sem aviso, Chris deu um soco em Dave. Mas Dave, calmo, evitou o soco e agarrou o braço de Chris, com facilidade. Este era o ato de agressão que Chris estava esperando. Seguiu-se uma briga em que via o Dave maior do que Chris. Nesse ponto, acho que Dave não se importava mais com seu trabalho. Em vez de recuar na defesa, ele começou a atacar Chris. A maneira como ele socou Chris, de novo e de novo, faria você se encolher de dor. Todos os funcionários ficaram parados observando, abalados demais para se mexer. O momento seguinte aconteceu em um flash, literalmente um flash de aço. Do bolso, Chris tirou uma faca, que enfiou no estômago de Dave. Ele gemeu em agonia e caiu no chão, enquanto tentava cobrir a ferida profunda. O rosto de Chris estava todo marcado de socos, mas a vingança que ele tinha em seus olhos o levou a fazer o impensável. Ele tirou a faca da barriga de Dave e a ergueu sobre a cabeça dele. Agora você conhecerá a minha dor! Morra!
E assim que Dave estava prestes a encontrar o seu destino, o raciocínio rápido de Juliana salvou sua vida. Pegando um extintor de incêndio pesado, ela acertou a cabeça de Chris. Ela então começou a acertá-lo mais 3 vezes, apenas para se livrar antes que ela desabasse no chão em lágrimas. Dave de alguma forma se recuperou, mas ele estava em estado crítico e teve que passar os próximos 2 meses no hospital. Ele também passou a oficializar o namoro com Juliana, e logo eles partiram em lua de mel. Chris também sobreviveu, mas teve sequelas psicológicas, tanto que ele só conseguia dizer uma palavra. Eu ouvia de vez em quando dando um passeio com uma enfermeira do lado de fora do hospital, sua cabeça deformada e dizendo: Morra! 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 No início dos anos 90, o advogado Thomas Capano de Delaware teve uma vida que muitos de nós podemos achar invejável. Ele era um ex-procurador do estado proeminente e próspero com alto escalão de conexões políticas, e até administrava um lucrativo negócio de construção de casas, durante seu tempo livre. Ele também tinha uma família grande e amorosa, composta por uma esposa e 4 filhas. Mas em 1993, seu casamento estava caindo, então quando sua insatisfação conjugal estava grande, ele conheceu uma jovem solteira, com o nome de Anne. Anne foi empregada como sua secretária de agendamento, que conheceu Thomas Capano após a reunião com alguns empresários. Thomas e Anne começaram um relacionamento romântico logo depois, e por mais que tentassem manter seus contatos em segredo, tornou-se conhecido por vários amigos e colegas de trabalho. À medida que os anos se passavam, Anne não era a única mulher que Capano parecia estar tendo um caso, mas parece que Anne foi sua principal amante nos 3 anos seguintes. Pelo que posso perceber, Capano tratou Anne de forma gentil e romântica no início. Mas com o passar do tempo, ele se tornou cada vez mais controlador, arrogante e violentamente ciumento. Quando Anne tentou terminar o relacionamento, Capano se recusou a permitir que ela o deixasse, e disse que se ela se atrevesse a tentar, ele destruiria sua carreira política. Então, em vez de arriscar outro confronto, Anne supostamente começou a namorar secretamente outros homens, e fez um grande esforço para manter em segredo de Capano. O último avistamento conhecido de Anne e seu amante Capano foi em 27 de junho de 1996, quando eles se encontraram no jantar para discutir mais uma vez seu relacionamento. Mas depois disso, foi como se Anne tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. 2 dias depois, a família de Anne ficou preocupada e relatou seu desaparecimento. Pouco depois do desaparecimento, um agente do escritório do FBI em Baltimore ouviu falar sobre o caso e ofereceu sua assistência a autoridades locais. As autoridades então, à medida que o caso prosseguia, o FBI investigou o caso de Capano, e rapidamente se concentraram nele como seu suspeito número 1 do desaparecimento de Anne. Quando questionado pela polícia, Thomas Capano afirmou que ele havia convidado Anne para jantar na Filadélfia, cujo objetivo era resolver os conflitos no relacionamento profissional. Ele disse que a noite correu bem, e que eles chegaram a um acordo amigável, e depois de algumas horas de conversa, ele a levou de volta para casa. Os agentes do FBI tinham quase certeza de que Capano estava mentindo para eles, mas para provar isso, a equipe seria forçada a usar uma série de técnicas de investigação criativa, para determinar o que realmente aconteceu naquela noite. Isso incluiu a apreensão de análise de registro de pedágio de vigilância, também de e-mails de Capano, e uma investigação no escritório de Anne. Durante 4 dias, houve buscas em um aterro sanitário que ficava nas proximidades, na suspeita de algum homicídio e ocultação. Finalmente houve uma busca no apartamento de Anne. Os investigadores encontraram uma série de cartas manuscritas endereçadas a Anne, e como era suspeito, todas foram de Capano. Algumas escritas com um tom ameaçador. Eles também descobriram o diário de Anne com inúmeras frases descrevendo como Capano era um maníaco ciumento, inseguro, manipulador e controlador. Agentes do FBI vasculharam a casa e o veículo pessoal de Capano, em busca de vestígios de sangue e cabelo de Anne, e rapidamente encontraram manchas de sangue na tampa do radiador,
e também próximo à cama do quarto de Capano. O FBI então rastreou um banco de sangue, que acabou por conseguir uma bolsa de sangue de Anne, que ela generosamente doou semanas antes. Assim, puderam confirmar que era sangue de Anne, na casa e no carro de Capano. Enquanto a investigação avançava cada vez mais, foi uma espécie de reviravolta surpresa. James, o irmão de Capano, foi preso por várias acusações de drogas e armas no final de 1997. Em troca de clemência, ele admitiu que ajudou Thomas a se livrar de evidências que provavam que ele havia assassinado Anne. De acordo com James, depois que Thomas Capano assassinou sua jovem amante, ele jogou o corpo dela em uma grande caixa de pesca que ele havia comprado cerca de 2 meses antes. Em 28 de junho, Capano e seu irmão dirigiam um barco a cerca de 70 milhas da costa de Nova Jersey e jogou a caixa no Oceano Atlântico. O suporte de pesca não afundaria, então James atirou nele com sua espingarda, no intuito de que a grande caixa perfurada viesse a afundar. Mas por algum motivo, o cooler não afundou. Thomas Capano em seguida retirou o corpo de Anne para fora do cooler, e amarrou 2 âncoras no cadáver, e em seguida, jogou-o ao mar e o viu afundar. Ele então jogou o cooler de volta na água. O mesmo equipamento foi descoberto mais tarde por um grupo de pescadores, que o tirou do oceano, tapou os buracos das balas, e o usaram para guardar os peixes que pescaram. No ano seguinte, depois que a história do cooler virou notícia, um dos pescadores entrou em contato com o FBI, e relatou sua descoberta do recipiente térmico. Em seguida tornou-se uma peça-chave de evidência da história que James contou. Finalmente, em 12 de novembro de 1997, o FBI perseguiu Thomas Capano, depois que souberam que ele planejava fugir do país. Durante seu julgamento em 1998, uma das ex-amantes de Capano disse ao tribunal que pouco mais de 1 mês antes do assassinato de Anne, Capano disse a ela que se ela comprasse uma pequena arma com o cartão de crédito dela, ele a compraria pelo dobro do preço que a mesma pagou. Com uma montanha de provas condenatórias sendo viradas contra ele, Capano mudou completamente a história. Ele alegou que a ex-amante da compra da arma teve um descontrole de ciúmes, e partiu para cima dele, e tentou matá-lo por saber que Anne também se relacionava com ele, e ficou tão perturbada com isso, que ela também ameaçou tirar a própria vida com a arma que ela comprou. Capano então alegou que enquanto tentava impedi-la de fazer uma loucura, a arma disparou por acidente e matou Anne. Capano disse que se desfez do corpo para proteger a si mesmo e sua amante. Isso poderia ter sido uma história convincente, porém o júri simplesmente não acreditou, e em 17 de janeiro de 1999, eles o declararam culpado pelo assassinato de Anne. Inicialmente, Thomas Capano foi condenado à pena de morte por seus crimes. Mas após um longo processo de apelação, sua sentença foi rebaixada para prisão perpétua e sem liberdade condicional. Ironicamente, Capano mais tarde instituiu sua própria sentença de morte em 2011, quando seu corpo foi encontrado enforcado em sua cela de prisão, por ajuda de funcionários do local. Foram feitos esforços para reanimá-lo, mas era tarde demais. Capano estava morto por suas próprias mãos. O corpo de Anne nunca foi encontrado, mas podemos supor que está em algum lugar no fundo do Oceano Atlântico, não muito longe da costa de Nova Jersey. Ela pode não ter recebido um enterro adequado, mas ela certamente conseguiu a justiça merecida, pois o homem que tirou sua vida ficou tão atormentado pela dor, arrependimento e solidão, que ele simplesmente não podia continuar vivendo.